São 18 horas mais um minutinho agora. Eu começo indo lá para fora direto com o repórter Andreu Augusto, que está acompanhando um acidente de trânsito gravíssimo que foi registrado na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, aqui em Paranaguá, e que vitimou um motociclista. Andreu está no local do acidente. Conta pra gente o que você já conseguiu apurar por aí, Andreu, nesse momento. Olá, Rafa, ótima noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Litoral Urgente. Acidente registrado aqui na Vila dos Comerciários, na cidade de Paranaguá. A gente está aqui na região sul da cidade, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, a principal via aqui do município. A gente chegou aqui, Rafa, na hora que o atendimento, inclusive, havia acabado de começar, né? Fazia mais ou menos ali uns 8 minutos que as equipes do Corpo de Bombeiros haviam chegado por aqui. Infelizmente, a imagem que a gente abre agora, então, essa informação, infelizmente é essa, né? Infelizmente, uma vítima do trânsito, mais um acidente grave com uma vítima fatal registrada aqui na cidade de Paranaguá. Rafael, a gente vai começar primeiro falando aqui que as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram aqui no local cerca de 40 minutos depois que o acidente aconteceu. Essa é uma informação confirmada por todos os populares que estavam por aqui. A grande maioria veio abordar a nossa equipe para poder falar então da questão da demora nesse atendimento. As equipes do SAMU, só para vocês terem uma noção, chegaram depois que a nossa equipe já estava aqui no local, né? Então foi um deslocamento muito demorado. Inclusive, uma das equipes, né, estava em um outro atendimento na região do bairro Costeira, então o atendimento ficou ainda mais demorado para essa vítima que estava aqui no local. Eu conversei com as equipes do Corpo de Bombeiros e esse motociclista, que infelizmente agora está morto aqui na pista, ele ainda respondia, né, quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram para iniciar o atendimento. Logo depois ele entrou em parada cardíaca, então ele já começou a perder todos os sinais e começou o trabalho de reanimação. Esse trabalho de reanimação, ele foi um trabalho conjunto das equipes do Corpo de Bombeiros, juntamente com as equipes do SAMU, e durou cerca de 30 minutos aqui no local. Então as equipes viram que de fato não havia mais o que se fazer e foi confirmado então pelas equipes o óbito desse motociclista. A gente vai contar agora como que foi a dinâmica desse acidente. A gente está aqui na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Esses dois veículos, Rafa, eles seguiam aqui no sentido sul da cidade, sentido bairro da Vila Garcia, sentido bairro do Jardim Esperança. O caminhão, ele ia pela faixa, então, aqui da direita e a motocicleta vinha pela faixa da esquerda. O caminhão tentou fazer uma conversão bem aqui, nesse ponto. A gente tem uma via aqui, ó, certo, bem na lateral aqui destas empresas que estão aqui, bem inclusive ali onde o caminhão está parado. Então esse caminhão, ele foi tentar fazer essa conversão. A motocicleta que seguia no mesmo sentido não conseguiu frear e acabou atingindo a lateral deste caminhão. Eu vou pedir para o Paulo Melo vir aqui para poder mostrar para a gente o ponto, né, no caminhão, aonde o motociclista, ele acabou, olha só, atingindo. Vou pedir para o Paulo vir aqui, a gente está ao vivo. Aquele ponto ali, olha só, Rafael, nosso telespectador, aquele ponto amassado foi bem naquele ponto ali onde o motociclista ele acabou atingindo. Está bem amassado, isso mostra, é claro, também ali que ele não conseguiu frear a tempo. A pancada foi forte, eu conversei com alguns populares aqui, até o pessoal do comércio, inclusive, aqui da região, falou, Andrew, deu para ouvir de dentro da loja, né, o barulho, o impacto, então, né, no momento ali que o motociclista atingiu o caminhão. Então, a partir daquele momento começou um desespero. Os próprios populares, devido à demora da chegada do socorro, eles mesmos foram sinalizando aqui o local para evitar que uma situação ainda pior, né, se formasse por aqui. Cerca de 40 minutos depois que o acidente aconteceu, aí sim chegou a equipe do Corpo de Bombeiros. Logo depois da chegada da equipe, alguns minutos após, chegou então as equipes do SAMU aqui no local e mais alguns minutos depois, uma segunda equipe do SAMU também chegou por aqui para poder realizar esse atendimento. O trabalho de reanimação foi feito, mas infelizmente esse motociclista não resistiu e acabou entrando em óbito aqui no local. A gente não tem a informação ainda da identificação, certo, desse motociclista. A moto que ele utilizava, inclusive, está ali. A gente vai mostrar agora a moto para você. Essa é a motocicleta que ele utilizava. A gente observa aqui então a motocicleta de cor cinza, o capacete que ele utilizava também ainda está aqui no local
onde o acidente aconteceu, e as equipes da Polícia Militar agora aguardam então a chegada do Instituto Médico Legal, da Polícia Científica, que vai chegar por aqui para fazer o recolhimento desse corpo. Uma situação bem difícil por aqui, Rafael. A gente vai, é claro, continuar acompanhando. Inclusive, a gente observou aqui já na região que tem câmeras de segurança que podem ajudar também a elucidar de uma forma mais clara, apesar de já ter várias testemunhas desse acidente. O motorista do caminhão está em estado de choque, né? Não consegue conversar com ninguém, está aguardando, inclusive, aqui para poder, né, trazer outros detalhes. Ele está em estado de choque, está em crise de ansiedade, está muito assustado com tudo que aconteceu, e todo mundo aqui está muito assustado, também muito triste, né, com o desfecho de todo esse acidente registrado aqui na cidade de Paranaguá. A gente vai continuar, é claro, por aqui acompanhando e tirando as dúvidas aí, Rafael, caso você tenha também para o nosso telespectador que está acompanhando o Litoral Urgente. Andrew, na verdade, o que eu tenho agora é um comentário para fazer. Infelizmente, os nossos sentimentos aos familiares desse ciclista, motociclista, que infelizmente acabou perdendo a vida, e eu imagino o tamanho do susto também desse motorista do caminhão. Agora, o que indigna a gente é que a TVCI foi um dos meios que entrou em contato, sabe, Andrew, com o SAMU em Curitiba. Muito se discutia, quando saiu a regulação do SAMU aqui de Paranaguá, para ir para a capital, para de lá gerir o que acontece aqui na nossa região. E eu estava do lado da produtora que entrou em contato com o SAMU. Minha gente do céu, eu vou chegar perto da câmera aqui com vocês, porque é o seguinte, o tanto de pergunta que esta atendente fez para a nossa produtora, para depois pensar em mandar uma ambulância para cá para fazer o atendimento, que chegou mais de 40 minutos depois, como o Andrew bem disse para a gente agora mesmo. Ela queria saber, por exemplo, a situação que a vítima estava. Ela queria saber a idade da vítima. Minha gente, a pessoa estava ali, com perdão do termo que eu vou usar, mas morrendo. E ela queria saber qual era a idade da vítima. Para daí, e uma série de questões, eu estou resumindo muito para vocês aqui, para daí fazer o registro do nosso pedido de atendimento aqui em Paranaguá. E aí, sabe o que ela me disse? O que ela disse ainda para a nossa produtora que ligou, disse aqui para a nossa produção, que era para a gente avisar ninguém mais que estava no local ali para entrar em contato com o SAMU para não congestionar. Olha, eu até entendo que um pedido basta. Só que numa situação dessa de desespero, Andrew, você que está aqui comigo ainda no cenário, as pessoas não querem saber se tem mais de uma pessoa tentando ligar para registrar o atendimento. O que as pessoas querem, de fato, é o atendimento. E rápido. Não mais de 40 minutos depois. Quem sabe se o SAMU tivesse chego antes ali, porque como o Andrew relatou, segundo os bombeiros, existiam sinais vitais na vítima ainda, ela teria sido salva. Mas não, por uma burocracia, o atendimento foi demorado. E a vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Aí ela queria que a gente avisasse outras pessoas a não registrar o atendimento. Ainda demonstrou ser grosseira, bufando na ligação com a produtora, porque a produtora estava do meu lado, em ligação de viva voz. E aí ela falou o seguinte, então tá bom, moça, depois de toda a calma do mundo, a gente aqui na pressa, porque se tratava de uma vida, a gente na pressa tentando pedir o atendimento, ela falou que ia deletar o nosso pedido, porque já haviam outros na fila. Tudo bem, já haviam outros na fila, mas mesmo os primeiros não bastaram então para que o SAMU chegasse a tempo, Andrew, de fazer o atendimento e quem sabe salvar essa vida aí. É um comentário indignado que eu faço porque eu acompanhei de perto essa situação hoje, Andrew, aqui da nossa redação. Olha, Rafa, a gente que acompanha sempre essas ocorrências, a gente sabe que o SAMU ele segue um protocolo. Mas para uma situação dessa aqui que a gente observou hoje, uma pessoa, né, ali numa situação crítica, correndo riscos aqui na avenida, fazer perguntas desse tipo, infelizmente, fica complicado para as pessoas que estão aqui no local. Pedir para não registrar, todo mundo aqui estava desesperado. Só para vocês terem uma ideia, a nossa equipe entrou em contato da nossa redação por volta das 4h50 da tarde, 10 minutos faltando para as 5. Era 5 horas da tarde, 10 minutos, não havia chego ninguém por aqui. Muitas pessoas já estavam por aqui. E é aquilo que eu comentei, inclusive a gente fez uma live, né, acompanhando todo esse trabalho de reanimação. Cada minuto é crucial para uma situação dessa que a gente observou hoje. Então não tem como, né? Não tem uma explicação, né, plausível para uma situação dessa. Então fica muito complicado, não tem de fato como defender. E eu quero inclusive complementar, Rafael, o que você falou.
Isso não é culpa das equipes que estavam aqui, tá? Dos socorristas que estão atendendo. Isso não é culpa, eles recebem o chamado que vem da regulação que hoje está na capital do estado. Então, a culpa não é das equipes dos socorristas, e sim de todo esse sistema da regulação que, infelizmente, a gente está acompanhando que não está funcionando. E vidas estão se perdendo, como a gente está acompanhando agora, infelizmente. A gente espera que tudo se resolva, né, que a qualidade desse atendimento melhore. O verão vai começar, né, se continuar dessa forma, infelizmente, né, a tendência parece que é piorar ainda a questão do atendimento aqui na cidade, no litoral do Paraná. E, infelizmente, a gente pode, né, continuar trazendo imagens como essa, que infelizmente é de mais uma pessoa, né, perdendo a vida devido à falta de agilidade do atendimento aqui na cidade de Paranaguá. Uma situação muito difícil por aqui, Rafa, bem complicado mesmo, todo mundo por aqui, né, bem triste com tudo que aconteceu, o pessoal estava acompanhando esse trabalho de reanimação e, infelizmente, esse acidente terminou da pior forma possível. A imagem, infelizmente, é essa de um motociclista, né, que perde a vida aqui no município em um acidente de trânsito. Bem complicado, Rafael. Eu quero complementar isso, Andrew, dizendo para você aí que realmente o problema não são as equipes aqui não, porque eles quando recebem o chamado, eles partem para o chamado para fazer o atendimento. Talvez não seja nem culpa dessa atendente lá em Curitiba, que mesmo demonstrando falta de vontade e um descaso, já que bufou no telefone, e eu tenho essa gravação, viu? A gente gravou essa ligação para mostrar como é que foi o atendimento, porque a TVCI acompanhou passo a passo como é que foi aqui essa saída da regulação do SAMU aqui do litoral para ir para Curitiba para atender a nossa região. O Andrew falou muito bem agora, a temporada de verão está chegando e a gente sabe que a nossa população triplica, quadriplica por aqui e junto com esse aumento da população, aumenta também os números aí de situações de acidentes, de afogamentos, enfim, que a gente precisa do SAMU. Se numa situação isolada como essa, que aquele motociclista infelizmente está aqui, estirado na rua, na Avenida Bento, me fugiu até o nome da avenida aqui agora, Bento Munhoz da Rocha Neto, com uma demora, você imagina numa situação que hajam mais casos ao mesmo tempo, né? Então, assim, o que se questiona aqui, com a morte desse motociclista hoje, é se de fato foi uma boa escolha essa regulação do SAMU ter saído daqui. Porque antes a gente tinha problemas já, é verdade, com o serviço. Mas o atendimento era muito mais ágil do que está sendo agora. E, André, eu vou pedir para você continuar por aí, porque a gente viu que o ML também ainda não chegou no local e daqui a pouquinho a gente volta. Qualquer novidade, você volta a chamar a gente aqui para a gente ir acompanhando de perto esse caso infeliz de mais um acidente de trânsito que acabou aí com a morte de mais um motociclista aqui na nossa região.